Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai Criador, do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, e do Espírito Santo, fonte e alma da Igreja, esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família, porque bendito é o Deus que nos reúne e reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo nesta quarta-feira da terceira semana do tempo do Advento, fazendo votos de que o seu dia hoje seja repleto da presença de Deus. Ainda que você tenha que enfrentar alguma situação difícil no seu dia, mas lembre-se que o Senhor está junto com você, caminhando com você, dentro de você, para te dar a força necessária para superar os obstáculos deste dia. Para rezar melhor, convido você a invocar comigo a presença, a ação e a unção do Espírito Santo de Deus, da terceira pessoa da Santíssima Trindade, daquele que no passado falou através dos profetas e hoje continua falando através da sua igreja. Clamemos então a graça do Espírito Santo sobre nós para abrir nossos ouvidos interiores e exteriores. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nesta quarta-feira da terceira semana do tempo do Advento, nesse dia 16 de dezembro, a Igreja nos traz na sua liturgia a palavra de Deus. O texto do Evangelho de hoje está lá em São Lucas, no capítulo 7, nos versículos de 19 a 23. Lucas 7, de 19 a 23. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que hoje vem ser para nós luz para iluminar nosso caminho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João convocou 2 de seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus e disseram: João Batista nos mandou a ti para perguntar: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Nessa mesma hora, Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas e fez muitos cegos recuperarem a vista. Então Jesus lhes respondeu: Ide contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam,
e a boa nova é anunciada aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje, dia 16, nós já entramos na segunda parte desse tempo do Advento, a parte mais imediata da proximidade do Natal. Agora, cada vez mais, a liturgia vai nos mostrando o rosto encarnado do Verbo. Cada vez mais, nos aproximando do dia do Natal, a liturgia vai clareando o nosso olhar para enxergarmos esse mistério grandioso da encarnação e do nascimento do Senhor. A narrativa do Evangelho de hoje mostra Jesus, João Batista e 2 dos discípulos de João Batista. João Batista manda 2 de seus discípulos para perguntarem a Jesus se é ele mesmo o Messias ou devem esperar um outro. Afinal de contas, será que João Batista ainda tinha dúvida? João Batista, que também quantas vezes deve ter se encontrado com Jesus, era seu primo, afinal de contas. E ele, o homem de Deus que era, não teria de Deus também uma resposta? João Batista batizou o próprio autor do batismo? João Batista estava ali quando aquela voz veio do céu e disse: "Esse é o meu filho amado"? João Batista foi quem apontou: esse é o Cordeiro de Deus, esse é quem tira o pecado do mundo. Será que João Batista ainda tinha dúvidas? Bem, João Batista estava no cárcere. Manda 2 de seus discípulos perguntarem a Jesus, não porque ele tinha dúvidas, mas para tirar as dúvidas dos discípulos. É preciso que eles façam a experiência. É preciso que eles ouçam do próprio Jesus. É preciso que eles vejam do próprio Mestre. João Batista sabe que dentro de pouco tempo não estará mais entre eles. E como ele veio apenas para preparar o caminho, como ele não é a luz, mas apenas a seta onde está a luz, como ele é apenas a voz e não a palavra, vai chegar um momento em que aqueles discípulos que por enquanto seguem a voz, deverão seguir diretamente a palavra. Por isso ele quer que aqueles seus discípulos façam a experiência pessoal de Cristo Jesus. Não de ter ouvido falar apenas, mas a experiência pessoal da pessoa de Cristo. João manda até Jesus. Como quem diz: olha, vão lá, perguntem isso a ele, e vocês saberão que não é porque eu estou dizendo, vocês saberão porque vocês mesmos verão e poderão tirar suas conclusões. E foi o que aconteceu. Jesus, diante dos olhos daqueles 2 discípulos de João Batista, realizou muitas coisas bonitas. Curou, expulsou demônios, realizou obras maravilhosas, anunciou o reino e disse: agora vão até João e digam para ele o que vocês viram, que os surdos ouvem, os cegos enxergam,
Os aleijados começam a andar. Os endemoniados são libertados. E o reino de Deus é pregado. Essa resposta não foi para João Batista. João Batista sabe de tudo isso. Jesus lança essa resposta no coração daqueles discípulos que depois se tornarão também seus discípulos. A experiência de Cristo, irmãos, que somos chamados a fazer. A experiência pessoal de Jesus é que nos faz acreditar em quem Ele é. A experiência que devemos buscar a cada dia de sentir a presença de Cristo é o que nos vai fortalecer. A certeza de que Ele está conosco, vivo, ressuscitado, nos tornando um evangelho vivo. Nas nossas boas obras, vamos confirmando esse mistério grandioso de Cristo, que se manifesta em nós, que se revela a nós, que se nos mostra, fazendo experiência dele. Que Jesus nos ajude, então, a fazermos a experiência que os 2 discípulos do Batista fizeram, para sermos realmente grandes seguidores de Jesus, na certeza de que Ele é o Senhor da nossa vida. Que Jesus nos ajude, que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Um dia me dá